Conforme crescia, eu sabia que algo estava errado na minha cidade. Por um lado, havia uma lista de regras não escritas, mas mutuamente compreendidas, que tínhamos de observar. Essas regras, com toda a honestidade, eram apenas tabus culturais passados pela geração mais velha, coisas como não deixar o pote de arroz vazio, pois é sinal de pobreza, e evitar balançar as pernas ao sentar, pois simboliza sacudindo a boa sorte, para citar alguns. Algumas das regras eram definitivamente um pouco assustadoras, como nunca pendurar roupas para secar durante a noite, porque coisas sujas podem ser atraídas por elas. Mas havia uma regra em particular que sempre me pareceu estranha, eu acho. A regra era simples e direta: ninguém pode trafegar na estrada depois do pôr do sol. Não especificava qual estrada, mas todos geralmente entendiam que significava estrada sinuosa e estreita de duas pistas que descia a colina até a cidade mais próxima a 50 quilômetros de distância. Era a única ligação entre a vila e a cidade, por isso, durante o dia, muitas vezes ficava congestionado. Os motoristas mais experientes, meu pai sendo um deles, corriam para a cidade e voltavam nas últimas horas antes do pôr do sol, quando a estrada estava menos movimentada. Mas não importa o que aconteça, uma vez que a noite cai, ninguém dirige na estrada, nem mesmo meu pai, que prefere dormir desconfortavelmente em seu carro durante a noite do que tentar a viagem de volta para casa. Uma vez, perguntei a ele sobre a regra por curiosidade. Ele permaneceu estranhamente quieto por um tempo antes de dizer: não há iluminação pública ao longo de todo o trecho da estrada, por isso é perigoso dirigir à noite. Eu poderia dizer por seus olhos que ele estava escondendo outra coisa, então tentei forçar a pergunta um pouco mais. Papai, por que você não dirige com os faróis acesos? Mas meu pai simplesmente balançou a cabeça. É muito perigoso mesmo com os faróis, Rui. Quando você ficar mais velho e aprender a dirigir, saberá por que a estrada é tão perigosa. Envelheci, mas nunca me preocupei em aprender a dirigir, pois meu irmão mais velho já tinha carteira de motorista e herdou o carro da família. Ao contrário do resto de nós, porém, ele nunca se importou muito com as regras desde jovem, e muito menos com a estúpida proibição de dirigir, como ele a chamava. Meu pai o pegou fugindo de casa para dirigir tarde da noite em mais de uma ocasião, e só piorou quando ele começou a namorar uma garota da cidade. Em algum momento, papai simplesmente desistiu e disse ao meu irmão, no tom mais severo que já ouvi de meu pai, para não ligar para casa se ele se metesse em algum tipo de problema. Meu irmão, é claro, estava nas nuvens. Ele adorava se gabar de como era maravilhoso e libertador correr por uma estrada deserta sem nenhuma preocupação no mundo, e até me convidou a acompanhá-lo algumas vezes. Recusei todas as vezes, embora fosse mentira dizer que não sentia inveja dele. Mas logo o aviso de meu pai se tornou uma realidade bizarra que tenho certeza de que nenhum de nós jamais esqueceria. Tudo começou quando meu irmão nos disse que ia trazer a namorada para nossa casa depois que ela saía do trabalho, às 19 horas. Meu pai não disse nada, mas minha mãe expressou estranhamente sua preocupação. Filho, é melhor que ela nos visite durante o dia. Não se preocupe, mãe, ela vai passar a noite no meu quarto, disse ele com um aceno indiferente de sua mão. Sim, ela pode, mas tão tarde não. Suplicou mamãe. Ela não estará livre até o próximo fim de semana, mãe. Está tudo bem. Teimou meu irmão. Era muito óbvio o que meu irmão tinha em mente, eu só pude admirar sua tenacidade quando ele pulou em nosso Toyota e saiu cantando no pôr do sol que desaparecia. A princípio, nada pareceu errado, embora meu pai e minha mãe tenham tido uma pequena discussão no quarto que não consegui entender. Enquanto isso, eu estava deitado acordado na minha cama, esperando secretamente que o som do carro do meu irmão voltasse para que eu pudesse dar uma olhada em sua namorada misteriosa. Não há como alguém com a aparência dele conseguir uma garota, ainda mais se for bonita, foi provavelmente o pensamento que passou pela minha cabeça quando meus ouvidos captaram o toque inconfundível do telefone. Bem, para ser exato, o telefone do meu vizinho era o que tocava. Poucas pessoas podiam pagar por um telefone fixo naquela época, especialmente fora das grandes cidades. Minha família, portanto, pegava emprestado o telefone do meu vizinho Ismael sempre que precisávamos fazer ou receber ligações.
Logo depois que os toques estridentes pararam, Ismael bateu em nossa porta chamando por meu pai. Mas, apesar de ter sono leve, não consegui ouvir o som de meu pai saindo da cama para atender à porta. Compreendi então que essa era sua maneira de ensinar uma lição a meu irmão. Ismael aparentemente percebeu também, porque as batidas logo cessaram e eu o ouvi se afastando da porta. Eu hesitei, me perguntando se era realmente bom deixar meu irmão por conta própria em Deus sabe onde, antes de colocar minha cabeça para fora da janela do meu quarto que dava para a estrada lá fora. Ismael, era meu irmão. Ah, você acordou! Ismael exclamou, embora houvesse um olhar sombrio em seus olhos. Sim, o carro dele quebrou em algum lugar abaixo da colina. Vou descer para ver se posso ajudá-lo. Você vem? Eu concordei sem pensar duas vezes e entrei no banco do passageiro da frente de seu cansil prata. Assim que passamos pela última fileira de casas, foi como se o mundo inteiro tivesse derretido. Tudo que pude ver pelas janelas foi uma espessa e impenetrável névoa negra como tinta. Ismael parecia imperturbável, no entanto. Ismael, você não acendeu os faróis? Eu disse, entrando em pânico quando percebi que ele estava dirigindo quase às cegas a 60 quilômetros e aumentando a velocidade. Não, ele respondeu calmamente. O barulho já é perturbador o suficiente, as luzes vão irritá-los. Não ousei perguntar quem exatamente estávamos irritando. Descemos a colina correndo pelo que pareceu uma eternidade em completa escuridão, fazendo curvas tão fechadas a cada curva parecia derrapar sobre duas rodas. Foi só até avistarmos duas luzes âmbar piscando à distância que Ismael finalmente pisou no freio. Esse é o nosso carro! Apontei para o Toyota estacionado na beira da estrada com o pisca-alerta aceso. Sim, Ismael murmurou. Mas não vejo ninguém no banco do motorista. Mas com certeza, quando nos aproximamos do Toyota encalhado, meu irmão não estava em lugar nenhum. Em vez disso, uma garota estava sentada no banco do passageiro da frente, visivelmente abalada, mas ilesa. Ela não pareceu reagir à nossa presença quando Ismael parou ao lado do carro e abaixou a janela. Você está bem? Ele gritou. Quando ela não fez nenhum movimento, ele apertou a buzina até que ela finalmente virou a cabeça para nós. Eu não conseguia distinguir a expressão facial dela por causa do quão escuro estava, mas um arrepio inexplicável percorreu minha espinha quando senti seu olhar em mim. Você veio ajudar. Ela falou em um sussurro. Onde está ele? Ismael perguntou de volta, sua voz ficando mais aguda de repente. Onde ele foi? Sua mão lentamente apontou para a estrada escura como breu à nossa frente. Ismael se virou para mim. Você fica aqui com a garota. Eu mesmo irei encontrá-lo a pé. Espere, Ismael. No momento em que me atrapalhei com meu cinto de segurança e finalmente o desafivelei, ele já tinha ido embora. A única graça salvadora foi que ele havia deixado a chave na ignição, então eu tinha o ruído do motor em marcha lenta e a escassa luz do painel para me acompanhar no escuro. Bem, havia também a garota, mas algo nela parecia extremamente. Rui, você pode vê-los? Ali, atrás do seu carro. A voz sussurrante da moça me assustou. Eu estava prestes a questionar como no mundo ela sabia meu nome, mas a curiosidade levou a melhor sobre mim e eu virei minha cabeça para olhar para a janela traseira. No começo, eu não tinha certeza do que deveria ver. Mas então, as luzes de emergência do carro do meu irmão piscaram, e por uma fração de segundo, eu vi algo se estendendo pela largura da estrada. Que raio foi aquilo? As luzes de emergência piscaram novamente. E agora eu podia distinguir algo como sombras flutuando em uma única linha. Ninguém tem permissão para viajar na estrada após o pôr do sol. Meu grito congelou em minha garganta quando as luzes piscaram mais uma vez, revelando 6 figuras humanoides distintas de pé ombro a ombro. E a cada clarão, as figuras se aproximavam mais, suas aparências fantasmagóricas se tornando mais claras e definidas. Fui arrancado do meu susto por uma batida forte na janela. Rui, rápido, destranque a porta do carro. Pisquei e as figuras desapareceram como se nunca tivessem existido. De alguma forma eu consegui destravar as fechaduras das portas no escuro, e Ismael jogou o corpo flácido do meu irmão no banco de trás com um grunhido.
Deixei escapar um suspiro. Ele está bem? Ele vai viver, mas eles pregaram uma peça muito ruim em seu irmão, disse ele, acomodando-se no banco do motorista e ligando o motor. Não há escolha a não ser deixar seu carro aqui, então diga a seus pais para o pegarem pela manhã. Posso trazê-los aqui para pegar o carro. Ok. Hesitei antes de reunir coragem para perguntar: o que aconteceu, Ismael? Ah, certo, você ainda não tinha nascido quando aconteceu, disse ele calmamente. Há muito tempo, essa estrada fazia parte de uma rodovia que ia até a capital. Muitos veículos vindos do norte usavam esta estrada para chegar lá, e por causa das muitas curvas fechadas, era fácil perder o controle se você não estivesse prestando atenção. Muitos acidentes aconteceram aqui. Certa noite, um ônibus de longa distância trafegava nesta mesma via com 7 passageiros, todos alunos do ensino médio em viagem de férias à capital. O motorista era novo na estrada e, ao ultrapassar outro veículo, percebeu que havia uma curva à frente muito tarde e não conseguiu parar o ônibus a tempo. Ele apontou para a estrada à frente distraidamente. Então ele pulou pela porta do motorista e o ônibus com os 7 passageiros caiu em uma ravina. A ravina era muito íngreme e profunda para tentar um resgate, então, no final, todos no ônibus foram dados como mortos. O ônibus nunca foi recuperado, no entanto, e até hoje há rumores de que seus corpos ainda estão caídos em algum lugar lá embaixo, esperando para serem encontrados. Isso é horrível, não pude deixar de estremecer. Então, agora, essas figuras devem ter sido, você os viu? Ismael murmurou. Quantos você viu? Eu disse surpresa. 6, eu acho. Algo clicou em minha mente então, e eu comecei. Espere, está faltando um. Não, ele sussurrou enquanto olhava para o espelho retrovisor. A menina, eu me virei freneticamente para verificar meu irmão no banco de trás, mas uma mão disparou e parou minha cabeça no lugar. Rui, não, disse Ismael em voz baixa. Não olhe. Essa foi a primeira vez que vi o medo verdadeiro nos olhos de outra pessoa. Forçando minha saliva pela minha garganta repentinamente seca, afundei em meu assento e baixei meu olhar com o melhor de minha habilidade. Ismael deu a volta com o carro e começou a viagem de volta. No entanto, desta vez, estávamos lutando para ganhar impulso na subida, mesmo na primeira marcha. Parecia que o carro havia ficado várias vezes mais pesado do que na descida, e eu tinha certeza de que meu irmão magricela e abaixo do peso não era a causa disso. Ismael, o que devemos fazer? Murmurei tão baixinho que pensei que ele não entenderia o que eu estava dizendo. Eles não vão nos machucar, ele respondeu, embora sua voz estivesse tensa. Então, ele começou a murmurar algo baixinho, algum tipo de canto de oração. O carro de repente sacudiu de um lado para o outro naquele exato momento, como se algo pesado estivesse se debatendo no banco de trás. Levou cada fibra do meu ser para não gritar em pânico. Juro que ouvi risadas por trás antes que o tremor parasse abruptamente. Ismael não perdeu mais um momento e pisou fundo no pedal, fazendo o cansil voar pela estrada a uma velocidade vertiginosa. Se não fosse por sua experiência como motorista, não duvidaria por um segundo que também teríamos acabado em uma ravina. Foi só quando as luzes da cidade apareceram ao longe que finalmente reduzimos a velocidade, e quando Ismael parou ao lado de nossa casa, meu pai já estava esperando na porta da frente. Os dois homens trocaram um olhar compreensivo e, depois de agradecer a Ismael por sua ajuda, meu pai tirou sem esforço meu irmão do carro e o levou até nossa sala de estar. No dia seguinte, quando meu irmão finalmente recuperou a consciência. Estranhamente, a última coisa que ele lembrava era o motor morrendo misteriosamente no caminho de volta para casa e ele saindo do carro para abrir o capô. Ele não se lembrava de ter telefonado para Ismael para pedir ajuda, e logo percebi que não havia como ele fazer uma ligação, já que não havia telefones públicos ao longo da estrada. Quanto à namorada, aparentemente ela havia adoecido e foi forçada a ficar em casa, então ele não conseguiu se encontrar com ela naquela noite. Curiosamente, porém, meu irmão evitou dirigir naquela estrada em particular desde então. Não foi até recentemente, quando uma nova rodovia para a cidade que contorna completamente a antiga estrada foi concluída, que ele sugeriu fazerem um passeio noturno juntos do nada.
Fiquei tão surpreso que concordei sem pensar duas vezes, até que me sentei no banco do passageiro da frente que de repente me lembrei do incidente de muitos anos atrás e me ocorreu o quão estranha foi a mudança de opinião do meu irmão. Você está bem? Eu perguntei a ele curiosamente. O que te faz querer dirigir à noite de novo depois de tanto tempo? Oh, eu nunca parei de querer fazer passeios noturnos, disse ele com indiferença. É só que, por muito tempo, continuo tendo o mesmo pesadelo sobre a velha estrada, e isso me faz seriamente odiar dirigir naquela estrada até o fundo do meu ser. Eu ri. Um pesadelo? Sim, é honestamente super estranho, ele murmurou. É sempre o mesmo ônibus descendo o mesmo trecho da estrada, e sempre me encontro no banco do motorista, não importa o que eu faça. Meu sorriso desapareceu. E ele continuou. Depois de ultrapassar um carro da frente, devo pular para me salvar ou morrerei em um barranco profundo. Cara, os gritos do final são os piores, juro. Eles nunca deixam de me fazem acordar suando frio.